Fátima Michelin, seja bem-vinda. Muito obrigada, Cláudia. Eu dei uma mordidinha ali numa cestinha de coco, numa gordice deliciosa. Eu tô aqui falando e ainda tô com aquele gostinho de coco. De vez em quando a gente pode, né? Sim, de vez em quando pode. O problema nesse período de festas é que às vezes as pessoas querem comer muito todos os dias. E aí é que entra o maior problema, Que aí pode ganhar ganhar mais peso. E não é só a questão do peso, Cláudia, porque seria muito simples até dizer, emagrecer ou engordar. A questão está na saúde, porque a gente pode acabar intoxicando o nosso organismo pela quantidade de gorduras consumidas, pela quantidade de doces consumidos. Então, isso é prejudicial à saúde do organismo, que pode entrar em processos inflamatórios. Então, a gente vai ter que ter uma atitude decente, minha gente, diante da mesa, né? Uma atitude madura, não pode ser aquela atitude de compulsão. A gente precisa pensar aí o que pode sabotar o nosso desejo de cuidar da gente mesmo, de se amar. Então, geralmente, quando chega nesse período, as pessoas lembram do ano passado que elas fizeram uma promessa, né? Que elas iriam comer melhor, iriam ter uma vida um pouco mais saudável. Quando chega em dezembro, que muitas vezes elas não conseguiram, elas pensam assim, já que eu não consegui o ano inteiro, então eu vou me jogar no Natal e no Ano Novo. E esse momento, você pode ganhar ainda mais peso e piorar processos inflamatórios, como descompensar diabetes, pressão alta, triglicérides, esteatose no fígado. Então, eu digo que nesse período de Natal e de Ano Novo é importante que a gente tenha um controle melhor do que a gente vai comer. Não é ficar, eu vou ser o chatinho da dieta, né? Onde eu for, eu vou dizer, estou de dieta, não posso comer isso, não posso comer aquilo. Mas é fazer substituições que sejam saudáveis e gostosas, né? Porque não adianta também você fazer uma substituição e consumir alguma coisa que seja ruim de sabor. Pois é, tem uma linha aí da nutrição que eu sempre fico me questionando muito, que defende que o alimento é combustível e ponto. Busque prazer em outras coisas. Porque tá certo, a gente vai ter que buscar prazeres em outras coisas, porque a vida é cheia deles, mas a comida também faz parte, né? Também é um prazer comer. Sim, e é um prazer enorme, porque quando você come, você tem bem-estar, automaticamente libera serotonina, libera uma série de hormônios de prazer. E exatamente por isso que às vezes as pessoas se tornam compulsivas, porque comer dá prazer e esse prazer, ele acontece na parte dos hormônios do organismo, que você sente realmente uma mudança do seu estado de humor. Então não dá pra gente comer coisas ruins e dizer, tô feliz. Não dá. Então a gente tem que fazer boas escolhas, né? Isso. Coisas boas e saborosas. Exatamente. Então vamos falar um pouquinho agora de Natal e Ano Novo e dos excessos que a gente acaba cometendo. Exato. Então assim, pra gente evitar os excessos, primeiro é saber fazer uma ceia de Natal e uma ceia de Ano Novo sem produzir uma quantidade de alimentos enorme. Eu digo que assim, o maior problema às vezes de quem organiza a festa é, a gente vai se reunir na família, um traz um pratinho disso, outro traz um pratinho daquilo, são 10 pessoas. Só que todo mundo traz um prato para 10 pessoas. E aí o volume fica muito grande, porque se eu... Por exemplo, todo mundo aqui já foi em um restaurante por quilo. Você come 300 gramas, o outro come meio quilo, o outro come 700 gramas. Ninguém consegue comer 1 quilo de alimento, 1,5 quilo. Só que na hora que você produz a refeição para o Natal, todo mundo traz para todos a quantidade que seria normal para uma única pessoa. E não dá, você tem que ter uma quantidade reduzida. Então, por exemplo, uma torta desse tamanho, se você só leva a torta, ela vai dar para umas 8 pessoas. Agora, se você está levando torta, mais um bolo, mais a salada, mais um macarrão, mais um arroz, mais o frango, enfim, você tem que reduzir a porção. A porção ela precisa ser menor. Então, uma torta dessas aqui, para um número de bastante pessoas que trazem junto, para 20 pessoas ela dá. Entendeu? Porque vai comer um pedacinho menor, né? Não é para sair comendo tudo. Um pedaço menor para comer de tudo. Então você diminui a porção. Então o excesso está exatamente nisso. É que você tem que controlar a quantidade de alimentos. Se eu tenho 4 pessoas, eu já sei que cada um vai comer mais ou menos meio quilo, ou 600, 700 gramas, dependendo de quem come mais ou menos. Você reduz as porções para que o peso final dê entre 2, 3 quilos, que isso é o suficiente para a família. Perfeito. E aí, se você vem lá de uma família original, que tem aquele desperdício, aquele exagero, aquele monte de comida, até faça um monte de comida e doe. Tem gente precisando, tem gente que não tem.
né? Então é um jeito da gente amar e praticar o verdadeiro sentido do Natal. Essa fartura tem que ser aqui, ó, dentro do coração de amor. Exatamente. Né? E quando termina as festas, essa opção de doar é a melhor delas, porque senão você fica a semana inteira ainda consumindo alimento, emenda a refeição de Natal com o de Ano Novo e as pessoas comem muito mais do que deveriam. Perfeito. Sim. Próximo, consumir ou não bebidas alcoólicas. Isso é um problema. A gente já falou e eu vou continuar falando para quem é dependente químico, para quem tem problema com álcool, para quem é alcoolista ou quem tem filhos pequenos, porque é necessário a gente fazer a prevenção e eles aprendem olhando, vendo os nossos exemplos. O ideal é evitar mesmo, não ter bebida alcoólica, isso. Não é? O ideal é não ter bebida alcoólica. E uma das formas de melhorar isso, para as pessoas não reclamarem, é você utilizar água saborizada. Você pode colocar água com gás aqui e precisa estar à mesa, né? Porque se você coloca uma jarra dessa em vários locais da casa ou da festa, as pessoas se animam a consumir. Agora, eu vejo que na maioria das festas, as pessoas sequer oferecem água. Elas já entram direto com bebida alcoólica, com refrigerantes, e isso não é adequado. Então, coloque mais opções de água, sucos naturais, que aí a tendência é reduzir bastante o consumo de bebida alcoólica. Mas o ideal é que não se consuma. Exatamente. Mas olha, né? Aqui que lindo que fica uma água saborizada. Isso. Assim. Tem maçã, tem laranja, tem alecrim. Alecrim, exatamente. Só tem isso. E fica linda. E fica linda. Essa outra aqui tem limão e hortelã. Limão olha e que hortelã. linda também. Tá aqui e na aí... minha mão. Deixa o pessoal chegar aqui, olha lá. Fica demais, né? Muito linda também. Aqui é um suco verde. Esse suco é um suco de alface com pepino que a gente toma depois das festas para melhorar quando, ele né? desintoxica o corpo? Daqui a pouco a gente fala sobre isso então, hein? E aqui, que aí é legal. Aqui, Cláudia, são gelos, né? Então a gente faz o gelinho colorido para colocar na água. E então isso aqui é um gelinho de hibisco com alecrim. E você pode pôr na água na hora que você vai que demais. Servir. Como é que você faz esse gelo? É só comprar forminha. Essa é uma forminha diferente e isso é muito barato, a gente compra... Aí é um gelo de chá de hibisco, é isso? É chá de hibisco, você faz um chazinho. Gente, que coisa mais linda. E aí você pode colocar alecrim, pode colocar canela. E na hora de você servir, pode servir com água com gás. As pessoas veem isso de uma outra forma do que simplesmente um copo com água. Com certeza. Não é? Fica muito drink mais bonito. Sem álcool, não é bom? Sim, e para as crianças também, dá pra gente servir, fica bem bacana. E aí, você pode colocar sucos de fruta no gelinho para colocar na água. Então, tem muita coisa que dá para fazer e não precisa ter bebida alcoólica. Joia. Agora, vamos falar um pouquinho de como é que a gente pode preparar o corpo para essa época do ano, porque também é importante isso, né? Sim. E também para chegar, por exemplo, numa festa, se deparar com muitas tentações e conseguir se conter. O que a gente faz? A gente tem que sair de casa já alimentado? Então, depende da festa, Cláudia. Se você vai para uma festa da empresa, onde você sabe que não vai ter muitas opções saudáveis, que é coxinha, empadinha, aquele tipo de salgadinho, que é salgadinho de festa que a gente chama, o ideal é você jantar antes de ir. Por quê? Quando você for, você não chega com fome. Eu costumo dizer assim, que a gente deve evitar que a comida nos escolha. E a comida nos escolhe quando a gente está com fome. Porque na hora que eu chego, eu estou com fome, eu como o que tiver. Eu não tenho capacidade de escolher porque eu tenho uma urgência alimentar em função da fome. E se eu como antes, aí eu tenho tranquilidade para falar, não, eu vou ficar mais na água, vou comer um salgadinho que ao invés de ser frito, eu escolho o assado, eu escolho o que eu quero comer e como em menor quantidade, com certeza, porque eu não estou com fome. Agora, se eu for para uma festa de Natal, onde eu sei que eu tenho que passar na casa da minha mãe, tenho que passar na casa da minha sogra, tenho que passar na casa, né, que geralmente as pessoas fazem isso. Então, aí o ideal é que você comece de manhã, consumindo bem menos alimentos, como uma fruta, tome bastante água, como a salada e deixa para comer à noite. Aí vai sem comer mesmo, porque aí você come um pouquinho na casa da sua mãe, um pouquinho na casa da sua sogra, porque se você chegar na casa da sua mãe e falar assim, eu não vou comer porque eu já comi na casa da minha sogra, você vai ter uma briga no Natal, né? Então, a gente vai ter que ter esse bom senso de deixar para comer um pouquinho em cada casa. Então, aí o ideal é que você não coma antes, mas que você, durante o dia, tenha um controle dessa alimentação, né? Coma bem menos, tome muito mais água e coma mais verduras e frutas e bora pra festa. Você falou da água, né? Beber mais água. É importante o corpo estar
é hidratado? Bem hidratado, bem hidratado. Porque quando você consome alimentos mais adocicados, de certa forma, para você fazer uma limpeza desse organismo, até por conta das coisas que a gente acaba comendo, a água é fundamental para que você possa ter um sangue, né, que tenha um volume, filtre melhor. E aí você tem menos riscos de intoxicação. Perfeito. Também. Legal tocar nesse ponto, a gente falou da bebida alcoólica, porque a bebida alcoólica, ela engana, né? Você fala assim, é bebida, tô bebendo, tô hidratando. Não, muitas vezes ela desidrata. Ela desidrata. Ela desidrata sempre. Ela desidrata sempre. O álcool desidrata sempre. Até porque, assim, o álcool ele já começa a ser absorvido da boca. Então, uma parte dele é absorvido na boca, outra parte é absorvido no estômago e o restante no intestino delgado. Então, a gente consegue metabolizar o fígado muito pouco álcool por hora, né? Então, a quantidade que as pessoas bebem é muito maior do que aquilo que seria recomendado pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde. Tem uma recomendação? Existe uma recomendação, sim, no Natal, as pessoas acabam, quem pode, toma um vinho. Seria o quê? Uma taça de vinho? É, uma taça de vinho. Se você tomar uísque, por exemplo, é 40 ml de uísque. Dá um copinho de café e aí você coloca bastante gelo. É o máximo. O ideal é zero, né, gente? O ideal é zero. Não é nada. Mas se as pessoas já estão tomando mais, tem que beber mais água. Mas isso, Cláudia, não impede do álcool lesar os hepatócitos e atingir diretamente o sistema nervoso central. Por isso é que as pessoas que bebem acabam ficando sem condições de dirigir, porque elas perdem o senso, né? O equilíbrio do corpo também já não fica bom, tem tudo isso. Perfeito. Eu tô olhando essas oleaginosas e tô me lembrando que normalmente a gente fica com elas ali, ou na mesinha de centro, ou na mesa grande, e aí é um tal da gente passar ali, pega uma coisinha e pega outra. Isso atrapalha ou ajuda? A gente pode, deve? Como é que é? Então, ela ajuda, principalmente quando as pessoas acabam entrando para uma festa já com bebida alcoólica, que não é o correto, mas a gente sabe que isso acontece. Então, se você consumir alguns alimentos, você diminui um pouco a velocidade de absorção desse álcool, mas mesmo assim vai causar prejuízo ainda. Só que você diminuindo a velocidade, o fígado consegue metabolizar esse álcool com um pouquinho mais de tranquilidade. Mas eu falo como profissional de saúde, não recomendo o uso de bebida alcoólica. E eu assino embaixo, a gente tem que realmente levar isso a sério e evitar. E nunca esquecer que a gente é exemplo para os nossos filhos, né? Eles aprendem olhando, a gente pode até ficar no blá blá blá, mas eles veem o que a gente faz e eles copiam. Exato. Agora, vamos falar de atividade física. Isso. Nessa época também é muito comum as pessoas tirarem férias, né? Sim. Ah, não, entre Natal e Ano Novo eu não faço nada. Exato. E isso muda ou não muda nada? Muda, claro que muda. Muda sim, porque o corpo, para ele ficar bem, ele precisa de uma atividade física regular. É lógico que chega nessa época, aquela correria, aí é festa, às vezes as academias fecham também por um período. Então eu digo, dá para fazer atividade física em casa. As pessoas pesquisam muita coisa na internet. A gente tem alguns vídeos, às vezes, que assim, 5 minutos de atividade física, 10 minutos de atividade física, já muda muita coisa. Como pode acontecer de você ter mais retenção de líquido por uso de álcool, excesso de comida, eu vi uns exercícios bem bacanas, Cláudia, que é simplesmente você bater o pé no chão, fazer esse movimento com o pé, porque a panturrilha é como se fosse o segundo coração, ele ajuda a melhorar a circulação do corpo. Olha que legal, E fazer aí, isso aqui? Cadê? Assim? Isso, Você põe uma música, coloca uma música que você gosta e vai fazendo isso. Então, você tá lavando louça? Você tá fazendo isso. Você tá sentado cortando um legume? Fazendo esse movimento. Então, aqui a panturrilha, ela vai trazendo toda a circulação, né? Melhorando a circulação e drena também. Aquela quantidade de líquido que às vezes fica na perna, ele vai sendo drenado. Perfeito. Não é? Então Cláudia, coloco uma música. É isso que eu pensei, coloca uma música na sua festa. 5 minutos, e também assim, e dança, né? E dança, e anima a galera. Movimento. Ei! Dança solto, dança sem nem ligar pra nada, dança sem passo. Isso é exercício também. Gente, como é bom viver, viu? Tem que ser assim. Bom, Fátima, eu vou abrir o nosso WhatsApp. Eu vou ter tempo de WhatsApp hoje? Então eu vou pedir pra turma mandar as perguntas. Ok. E aí você responde, tá? Bem. Mas pode perguntar mesmo, assim, o programa é nosso. Eu quero que você faça parte. Agora você é o entrevistador. Já sabe o nosso telefone? Já tem salvo aí no seu celular? É o 119
5045-1840. Já a Fátima Michelin responde pra você, viu? Gente, é assim... Tô aqui com o WhatsApp, Fátima, já tem bastante pergunta, mas a gente ainda tem algumas coisas que são importantes da gente falar, né? Sim. Nas festas, as pessoas acabam excedendo não só na comida, mas esquecem também que elas precisam descansar, Sim. que elas precisam dormir. Isso muda, mexe com o metabolismo? Mexe sim. Até porque muitos dos hormônios, eles são liberados no período em que nós estamos dormindo. Então, as pessoas acabam ficando muito tempo virada e isso vai alterar o humor, vai alterar o funcionamento do organismo com toda certeza. Mas é importante também, não só se você está sem tempo de dormir, pelo menos descansar um tempo, que é você recostar, colocar as pernas para cima, para que o corpo possa ficar mais relaxado, descomprimir coluna, enfim. Trazer um relaxamento, fechar um pouquinho o olho. Então, é importante a gente ter tempo de descanso e de sono tranquilo. É lógico que no período das festas, mesmo Réveillon, Natal, Ano Novo, você fica acordado, mas toda possibilidade que você tiver na festa de pelo menos dar uma recostadinha, esticar a perna, já vai ajudar bastante. Tá, joia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Existe uma ordem ideal pra gente comer? Por exemplo, eu tô vendo aqui que tem legumes, saladas. O ideal é começar por aqui ou não? Eu posso começar na comida que tá me chamando mais atenção? O que é a sugestão? Então, a sugestão é, se você precisa controlar peso, que você comece pelas saladas. Tá. Porque a salada já vai reduzir a vontade de comer. E aí, na hora que você chegar numa torta como essa daqui de palmito, que ela é feita com grão de bico e não tem nenhuma gordura, tudo bem, ela é super boa, mas às vezes você não tem essa opção. Então, você precisa comer menos. Se você começar por aqui e está com fome, você vai comer muito mais, entendeu? Então, o ideal é começar por ali. Se você for bem magrinho, você pode começar por onde você quiser. Aí tá tudo certo, né? Tá na verdade, Cláudia, então precisa ser bem magrinho? Não, gente, na verdade não. A gente não pode ser negligente. Eu sinceramente acho assim, a gente tem que acolher o nosso corpo e com consciência, com tranquilidade. Eu tava falando com a Fátima até nos bastidores, né? Eu vejo muita gente na neura de vestir a roupa que vestia quando tinha 15 anos. Minha amiga, quando você tinha 15 anos, você era uma menina. Hoje você é mãe, hoje você já não tem mais os seus 15, talvez você tenha os seus 40, os seus 50, os seus 60. Aí é corpo de mulher, e que bom que a gente é mulher. E que bom que, de repente, ganhou um colotezinho, a cintura não tá tão fininha. Exato. Por quê? Porque a gente tá vivo. E a gente tá vivo e é assim mesmo. E a gente vai ganhando um corpo de mãe, depois um corpo de vó. Isso tudo é gostoso demais. Que a gente saiba acolher cada fase da nossa vida com generosidade e gratidão. Isso é importante, tá bom? E, é claro, sem perder a consciência daquilo que a gente tem que cuidar, né? Certo. Primeira pergunta é da Sandra, ela é de Santa Catarina. Ela quer saber sobre o chá de hibisco com chá verde e gengibre. Pode ser feito junto? Pode ser feito junto, não tem problema nenhum. Aí pode colocar numa garrafa como essa, servir com gelo, pode tomar morno. Não tem problema. Ela poderia fazer o gelinho de chá verde com chá de hibisco? Pode fazer também, para colocar depois numa água saborizada ou mesmo para gelar alguma bebida depois no copo. Ok, próxima pergunta é da Ana, ela é do Rio Grande do Sul. Ela quer saber o seguinte: o meu sogro é diabético, eu preciso oferecer produtos diferenciados ou eu posso ficar tranquila e ele já sabe o que comer e escolher? Não, se você é anfitriã, você tem que separar alguma coisa para ele, com certeza. Porque aquela que é a dona da casa que está oferecendo, você tem que dar a opção de ter alguma coisa que não contenha açúcar. A gente tem, por exemplo, aqui, esse bolo, ele não foi açúcar, ele é feito com 2 ingredientes, que é clara de ovo e cacau. Nem na cobertura tem açúcar, então você tem que ter a preocupação de ter pelo menos uma sobremesa, que seja possível um diabético comer, ter mais salada e ter bebidas que não contenham açúcar. Fiquei curiosa. Você me disse que esse bolo ele só tem 2 ingredientes, clara de ovos e cacau? Batido em neve e cacau. Gente, isso. Que incrível. Exatamente. Tem uma faca aí, Rô? Foi você que fez? Foi uma amiga minha que fez. A gente construiu junto a receita. Então ele é como se fosse um mousse? Isso. Que máximo! Você podia vir um dia trazer essa receita pra gente, né? Posso trazer, com certeza. Muito legal. Olha. E esse aqui é um outro pudim também, só que a gente usou um açúcar de coco. Ele é um pudim feito com o quê? Também com clara, com gelatina, sem sabor, coco, leite de coco
E essa calda é feita de laranja com ameixa, não foi açúcar aí. Gente, que máximo. Olha aqui, olha isso. Aqui não tem farinha? Não tem. Posso provar? Pode, deve. Fiquei curiosa aqui. Nossa, essa receita você podia trazer pra gente. Eu vou estar com ela no Face, mas eu mando pra cá, pro Rodrigo. Nossa, que delícia. É feito com chocolate também, meio amargo. Açúcar de coco? Não vai. Não? Não Nem vai. óleo de coco? Não vai. Gente, que delícia. Vai ao forno? Vai ao forno. Vai ao forno. Eu mando a receita. Maravilhoso. Vou postar no meu Instagram. Tá? No Cláudia Tenório Então, Oficial. é super fácil de fazer. Então, isso, Cláudia, que você falou é importante. A gente precisa buscar novas formas de fazer os mesmos alimentos de sempre. Porque isso aqui é uma torta, isso aqui é um pudim, isso aqui... Entendeu? Nossa, não que precisa torta deliciosa. Então, essa torta aqui, ela é de baixo índice glicêmico. Sim, é uma torta que um diabético pode comer. Pode consumir, sim. Que show. Bom, próxima pergunta. Fátima, tô assistindo o programa e agora fiquei impressionada com a sua segurança de transmitir o seu conhecimento. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada. Gostaria de saber mais informações sobre as águas. Água com gás engorda? Posso substituir o refrigerante pela água com gás? Pode substituir. Existem até algumas pesquisas que hoje já mostram que a água com gás, ela faz bem para a saúde. Ela vai dilatar um pouco mais o estômago e o intestino por conta do gás? Sim, vai, mas ele não é prejudicial. É lógico que se a pessoa tem algum problema de saúde, sei lá, de estômago, que possa doer, aí tudo bem. Mas você pode utilizar a água com gás, ela não engorda. Ela não engorda? Não engorda. Colocando nessas águas saborizadas. Muito tranquilamente. Bem. Olha lá, a próxima pergunta é da Elaine, ela é do Taboão da Serra. Acabei de ligar a TV, adorei essa pauta. Eu tenho retenção de líquidos, me ajuda, por favor. Então, com a retenção de líquidos tem a ver com pouco consumo de água, o excesso de açúcar e sal principalmente. Então, ela vai ter que avaliar quanto de sal ela está colocando na alimentação dela, reduzir a quantidade de sal, reduz também a quantidade de açúcar e toma bastante líquido. E aí dá para usar alguns chás, por exemplo, o chá verde é um chá diurético, pode ser utilizado. Tem vários outros chás também, de camomila, um chá de hortelã, dá para colocar. E aí você pode tomar esse chazinho gelado ao longo do dia. Isso, mas tem que tomar bastante líquido, né? Não precisa ser só água, pode ser água saborizada, mas o refrigerante não, nem o diet. Não, nem o diet, nem o diet. Refrigerante corta. Ok. Boa tarde, Cláudia. Suco de couve com laranja e hortelã ajuda a desintoxicar o organismo? Isso é mito ou é verdade? A Silene Dantas, ela é de Licínia, em Minas Gerais. Obrigada, Silene. Então, o suco de couve com laranja não é bem uma combinação das melhores, né? A gente tem outros sucos verdes, até porque a couve ela é utilizada para quem tem hipertiroidismo. Você diminui, né? Então, o ideal é que você coloque, por exemplo, um suco de alface. Esse aqui é um suco de alface com pepino. Ele ajuda a desintoxicar o organismo. Vários chás também ajudam a desintoxicar. E aí, assim, o ideal é você usar, por exemplo, suco de maçã. Ele ajuda bastante porque ele tem ácido málico. Limão, água com limão ajuda também na desintoxicação do organismo. Couve com laranja não é o ideal. Não a mistura não é o ideal, é isso? A mistura que não é ideal. Tá, então isso. Faz couve com gengibre. Pode fazer, isso. Couve com maçã. Alface, tá. Isso. E aí laranja. Não, você tira. Você tira fora. Deixa eu te fazer uma pergunta que você falou assim, o suco de couve é bom para quem tem hipertiroidismo? Isso. Então quem tem hipotiroidismo deve evitar o suco de couve? Deve evitar. Olha aí, atenção, hein? Tem tanta gente com hipotiroidismo, né? Quando eu disse que eu tinha, um monte de gente se identificou, falou pra mim lá no Instagram, a gente não deve tomar suco de couve? Não deve ficar tomando. Porque às vezes as pessoas tomam suco de couve todos os dias, né? É evidente que se você toma uma vez ou outra, isso não vai causar grandes problemas. Mas se você faz isso rotineiramente, tem pessoas que tomam café da manhã, o suco verde. Aí coloca couve todo dia, coloca... Então varia, vai variando, né? Coloca não é agrião, o ideal, então? Não é o ideal, não é. É a couve o problema? A couve.
Muito bem. Vamos lá, próxima pergunta. Eu estou grávida de 4 meses, não eu, hein, gente, a telespectadora. É a Jéssica. E ela diz, já engordei 16 quilos. Gostaria de saber se posso fazer uma dieta durante a gravidez e também tenho retenção de líquidos. Sim, pode fazer sim. Inclusive, eu acompanho algumas grávidas e dá para reduzir peso. Porque se você tá com um corpo bem nutrido, o bebê, ele não fica desnutrido, porque ele vai tirar tudo que ele precisa do corpo da mãe. Ele só vai ficar desnutrido se a mãe for desnutrida. Mas se a mãe estiver bem nutrida, ela pode sim reduzir carboidrato, porque isso não serve para o bebê para dizer assim, ah, nossa, o bebê precisa de muito carboidrato. Não, ele precisa da quantidade certa e o corpo sabe a quantidade que o bebê vai precisar e vai reservar isso para o corpo, para o bebê. Agora, a mãe pode consumir menos açúcar, aliás, açúcar pode ser cortado total, corta refrigerantes de forma geral, reduz a quantidade de gordura consumida, também reduz a quantidade de sal, até porque uma gestante pode acabar tendo retenção de líquido e aí fica, né, acaba ficando mais inchado também. Então seria isso, consuma mais frutas, verduras, legumes e vai ficar muito bem. Muito bem. Só tem mais 2 perguntas aqui sobre água aromatizada. Quanto tempo essa água pode ficar pronta assim na geladeira? Então, não pode ficar tanto tempo. Entre 6, dentro da geladeira, 6 a 8 horas, tudo bem. Mais que isso, você começa a ter muita degradação, né? De vitaminas. O bom é fazer na hora, faz isso, e aí é toma, fácil né? fazer. Fácil, fácil, saudável, bonito e daquele que a gente olha e tem vontade de tomar, porque a gente primeiro come com os olhos, né? O bebe com os olhos. É uma vida linda mesmo. Fátima Miquelin, mais uma vez, muito obrigada. É sempre um prazer te receber. Eu aprendo também muito com a Fátima, ela tem muito conhecimento, é uma pessoa que leva a profissão dela a sério. Isso é lindo de ver, viu? E ela tá no 11 991 35 2063. 991 35 2063. E siga no Facebook Fátima Miquelin, nutricionista hoje, nossa querida aqui no Vida Melhor. Muito obrigada. Deus te abençoe imensamente. Muito obrigada. E a você também, a sua família também. Muito Tudo obrigada. de bom. Feliz Natal para você. Feliz Natal.